Paz e alegria! Que bom ter você conosco aqui nessas devocionais diárias. Hoje vamos iniciar um novo momento no livro de Gênesis. Como já disse antes, o capítulo 11 encerra o que nós chamamos de primórdios. Agora, em Gênesis capítulo 12, nós vamos acompanhar a história de Abraão. Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao verso 9. Diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de More. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. Nós, os de Teologia Reformada, celebramos no dia 10 de março o primeiro culto evangélico ocorrido em terras brasileiras. Foi na Baía de Guanabara, na época da invasão holandesa, e foram enviados por Calvino com Villegagnon um grupo de huguenotes. E no dia 10 de março de 1557, eles realizaram o primeiro culto evangélico em terras brasileiras. Aqui nós temos o registro do primeiro culto de adoração a Yahvé nas terras que seriam históricas com respeito à fé cristã. E esse ato de adoração, ele tem o seu princípio na fé de Abraão. Esse texto tem aqui algumas promessas que provavelmente grande parte dela Abraão não entendeu naqueles dias. Havia promessa de que ele seria pai de uma grande nação, mas nem filho ele tinha. E a sua esposa era estéril. Nós temos aqui a informação que Deus iria abençoá-lo. Abraão era próspero, talvez um dos mais ricos daquela região, e a ordem era para que ele saísse daquela zona de conforto em que vivia e fosse para um lugar que não sabia onde, mas o Senhor lhe mostraria. Nós temos aqui uma promessa de que por ele todas as famílias da terra seriam abençoadas. São 7 promessas ao todo que Abraão tem para ele aqui nesse texto que nós lemos. Verdade é que, aos olhos de Abraão, ele não poderia, naquele contexto, ver nenhuma destas promessas. Entretanto, ele creu. Ele creu em Deus. Ele não duvidou da palavra de Deus. E de forma
extremamente confiante na palavra de Deus, Abraão seguiu o destino. E essa fidelidade de Abraão a Deus é testemunhada pelo ato de onde ele se estabelecia, ele montava um altar e prestava culto. Eu vejo muita similaridade entre a nossa vida e a vida de Abraão. Somos chamados a viver pela fé. O Senhor vai revelando o propósito de nossas vidas a cada momento. Provavelmente hoje você esteja vivendo um tempo que talvez você nunca tenha imaginado vivê-lo antes, tanto de tristeza quanto de alegria. Mas o Senhor não nos previne antes do que vai acontecer. Ele nos faz um desafio: viva pela fé. E a nossa caminhada vai ser sempre assim, com os olhos fitos em Deus, avançando confiante de que Ele não falhará em suas promessas. Nós, em relação a Abraão, estamos em uma condição privilegiada. Quando aquele homem sem filhos recebe a promessa de que pela sua descendência seria abençoada toda a família da terra, ele certamente não compreendia a extensão dessa promessa. Nós podemos olhar para trás, ver o filho de Abraão que nos abençoa, Jesus. Paulo vai dizer depois a respeito dessas coisas que quando ele fala herdeiro, ele não está falando de muitos, mas de um só. Esse descendente de Abraão, ele mudou a nossa história. Esse descendente de Abraão é a prova de que Deus é fiel em suas promessas. Prometido em Gênesis 3,15, preservado durante todos os juízos de Deus, e agora de forma direta, vamos iniciar uma caminhada mais objetiva em direção ao propósito desse que esmagaria a cabeça da serpente. Eu quero convidá-lo a viver pela fé. Quero desafiá-lo a crer na palavra de Deus independente da circunstância. E certamente vai experimentar muitas bênçãos do Senhor por essa fidelidade. Que Deus abençoe seu dia.